Sintra, professor da Fundação Getúlio Vargas, professor em Gestão de Saúde. Pode vir aqui do meu lado, professor. Boa noite a todas as pessoas, candidatas e candidatos. A pergunta é a seguinte. No enfrentamento da pandemia da Covid-19, o Brasil apresentou uma das maiores taxas de mortalidade quando comparado com outros países do mundo. A principal razão disso foi a postura negacionista de governantes, em particular do governo Bolsonaro, mas não exclusivamente, que além de deixarem de tomar com a necessária urgência medidas como aquisição e distribuição de insumos, como vacinas, medicamentos e equipamentos, assumiram posições contra o isolamento social e contra a vacinação obrigatória, além de promoverem o uso de cloroquina e ivermectina, medicamentos que comprovadamente promoveram dano aos pacientes sem nenhum benefício terapêutico contra a Covid-19. A pergunta para candidato ou candidato é: no caso de uma nova pandemia, similar à da Covid-19, em que a evidência médica e a ciência indiquem o isolamento social e a vacinação obrigatória, qual será a sua posição como prefeita ou prefeito? Vou pedir que o senhor fique aqui do meu lado. Eu vou sortear agora quem responde a pergunta do professor Walter Sintra. Quem vai responder é Marina Helena. E quem vai comentar a pergunta do professor, Pablo Marçal. Candidato vice-presidente de cá. 2 minutos para a resposta, 1 minuto e meio para comentário e mais 1 minuto para a réplica. Bom, para começar essa resposta, eu gostaria de dizer onde que estavam as vacinas do governo Lula quando a gente teve o recorde de mortes de dengue esse ano aqui no Brasil. Aliás, gente, no primeiro semestre desse ano no Brasil, morreu mais gente com dengue do que nos 7 anos anteriores, de acordo com uma matéria do Poder 360. Então, cadê? Né? A gente está chamando aí o Lula também de genocida, e cadê as vacinas que não chegaram a tempo? Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer. Se foi esse caos, sinceramente, no que a gente está vendo agora com a dengue, imagina se fosse essa turma que estivesse lá na época da Covid. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para dizer. Agora, tirando isso, a gente sabe que aqui o grande problema de saúde aqui na cidade de São Paulo, e todo mundo sabe, porque eu já rodei a cidade e falando com as pessoas, são as maiores reclamações, é a questão das filas. São as filas tanto para realizar exames quanto para consulta com especialistas. Por isso que a gente tem uma proposta que, aliás, outros candidatos estão copiando. Estou feliz porque isso vai da esquerda, como a Tabata Amaral, à direita, como Pablo Marçal, que é a gente dar um vale para você, caso ultrapasse 30 dias para você fazer uma consulta ou realizar um exame, você pode fazer isso na rede particular. Então, essa é a nossa principal proposta da saúde. Eu fico muito feliz que tem gente copiando, mas, de novo, proposta é fácil fazer, viu, gente? Difícil mesmo é implementar. Então, é muito importante ter um time competente para fazer isso. Em relação às vacinas, eu acho fundamental. Aliás, estou aqui com meu neném de 6 meses que já tomou todas as vacinas. Agora, o que eu não sou favorável é o que a gente viu, que é fechando pessoas que queriam trabalhar, exigindo passaporte vacinal, demitindo pessoas que não apresentassem o passaporte vacinal, tirando crianças da escola por isso. Isso realmente eu não sou favorável. Candidato. A pandemia foi tratada com muita politização, né, uma guerra de braço, tanto é que a pergunta que foi feita já foi direcionada para o Bolsonaro, ele não está aqui para responder, mas eu imagino que ele fez todas as coisas que ele fez tentando acertar e o mundo inteiro perdeu com isso. Né? Foram milhares de vidas que foram ceifadas. Geralmente, para quem não entende do assunto e ouve só uma notícia, para validar uma vacina leva 14 anos e a gente imunizou um rebanho mundial em poucas semanas. A cidade de São Paulo, né, foi a capital mundial disso, só que teve alguns exageros em demitir funcionários que não quiseram seguir a cartilha, em fazer com que as pessoas, né, fossem oprimidas com esse passaporte sanitário. Eu defendo a saúde, os especialistas, mas a politização que foi feita com esse assunto é nojenta. O que fizeram com esse assunto? Esses dias agora o governo federal deixou vencer 250 milhões de reais em vacina e ninguém fica chocado com isso. O que está acontecendo de fato, né, com a dengue no Brasil, parece que ninguém está preocupado com isso também. O ar dessa cidade,
deve ter matado aí 80 pessoas, a última vez que eu vi no noticiário. Ninguém também está falando disso. Você imagina, ter o pior ar do mundo. E a grande verdade é que se você não fica indignado, é porque ninguém está noticiando. O que eu defendo é a liberdade, não pode fazer o que fez com os empresários e com os trabalhadores, todo mundo perdeu o emprego, foi um negócio absurdo, e até hoje a gente tem trauma disso. Muito bem, concordo. É impressionante Muito bem, concordo. É impressionante a politização, né? A gente traz aqui um debate para a Prefeitura de São Paulo 2 anos depois e praticamente o entrevistador já trouxe Bolsonaro genocida. E é exatamente isso. Onde é que está o governo Lula sem as vacinas? Onde que está o governo Lula com recorde de queimadas, que fez com que, de fato, o nosso ar fosse o pior da cidade do mundo, mas isso tem muito a ver com as queimadas Brasil afora e com o descontrole que a gente vem. Cadê aí a turma toda, né? Cadê a turma que ficava dizendo que a gente precisava salvar a Amazônia, que tinha que fazer alguma coisa e não está aí para cuidar da nossa cidade? Os problemas respiratórios na cidade gravíssimos. Eu tenho um filho de 6 meses que estava assim com problemas respiratórios. Fui em vários postos de saúde, todo mundo lotado, porque as crianças com dificuldade para respirar, e a gente não vê aí essa comoção toda no Brasil, dessa classe nossa toda ali ajudando a levar extintor de incêndio para apagar os incêndios que estão acometendo o nosso país. Isso a gente definitivamente não viu. Muito obrigado, candidato. Obrigado, candidato.